Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os vírus. Hoje, de uma forma bem geral, nós vamos aprender como esses seres microscópicos surgiram e essa vai ser nossa primeira aula da playlist dos vírus. Então, bora começar a nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Bom, os vírus, apesar de só começarem a ser estudados a partir do século XIX, eles já existiam há muito tempo e já tinham sido relatadas evidências da sua existência, inclusive no período antes de Cristo, em civilizações egípcias e também greco-romanas. Desde essa época, nos achados históricos, já tinha sido relatadas histórias de animais domésticos raivosos, de pessoas que tinham deformidades anatômicas que eram semelhantes àquela causada pelo vírus da poliomielite, e também até mesmo a múmia do faraó Ramsés V apresentava sequelas de varíola na face. Portanto, vocês podem ver que o convívio humano com os vírus já é algo de longa data. Porém, foi apenas em 1840 que começaram a surgir estudos envolvendo os vírus. Olha só quanto tempo depois, né? Pensa quantas pessoas já haviam sido acometidas e até mesmo ter vindo a óbito por conta dos vírus e não sabia o que era. Mas voltando ao histórico, foi em 1840 que o médico alemão Jacob Henle sugeriu a existência de agentes infecciosos que eram capazes de causar doença, mas que eles eram muito pequenos para serem observados ao microscópio óptico. Porém, como ele não tinha evidências do que ele propôs, as suas ideias elas não foram muito aceitas pela sociedade na época. E aí, foi só em 1876 que Adolf Meyer, que era um químico que também era alemão, observou que a doença que acometia o tabaco, ela era causada por um agente infeccioso. Para quem não sabe, o tabaco é uma planta. Além disso, ele viu que essa doença do tabaco, ela podia ser transmitida de uma planta para outra por inoculação. Então, quando ele pegava uma planta saudável e inoculava com um extrato que estava extraído de plantas doentes, as plantas saudáveis ficavam doentes. Só que ele não conseguiu isolar nenhuma bactéria ou fungo quando ele observou isso. Então, ele acreditava que talvez esse fenômeno ele podia ser proveniente de uma enzima. Mas aí, 10 anos depois, quando ele foi publicar essa pesquisa dele, em 1886, ele denominou essa infecção que ele descobriu de doença do mosaico do tabaco e ele acreditava que ela era causada por uma bactéria que ele não conseguia isolar. Depois desse ocorrido, foi só em 1930 que eles começaram a usar o termo vírus para definir essas partículas que eram submicroscópicas e que tinham a característica de ser filtráveis, mas que eles não conseguiam visualizar. E aí, em 1935, o Wendell Stanley, que era um químico americano, ele conseguiu isolar o vírus que causava essa doença do mosaico do tabaco. E o que possibilitou também essa visualização foi o desenvolvimento aí mais ou menos simultâneo do microscópio eletrônico, que foi nessa mesma época e ajudou na visualização desses seres submicroscópicos. Muito louco, né, gente? Olha só quanto tempo demorou para a gente conseguir descobrir esses serizinhos tão espertos. Mas antes disso ainda, de descobrir, isolar tudo certinho, vários pesquisadores, eles também já tinham conseguido tratar doenças virais, como por exemplo a varíola, a raiva, mesmo sem saber exatamente o que era. Muito massa isso. E com o passar dos anos também, veio o desenvolvimento de técnicas de biologia molecular e com isso, nas décadas de 80 e 90, foi possível identificar muitos novos vírus, como por exemplo o HIV, as hepatites virais, os coronavírus, dengue e dentre outros. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu fiz ela mais para a gente ter um panorama bem geral de como surgiu os vírus. Lógico que a história ela é bem mais detalhada e tudo mais, mas é mais para vocês entenderem que eles estão presentes na sociedade há muito tempo, mas que a sua descoberta, seu isolamento, ele já é uma coisa um pouco mais nova quando comparado às bactérias e os fungos e os protozoários e outros micro-organismos. Vocês fiquem ligados que a nossa próxima aula ela vai ser sobre as características gerais dos vírus.
Então, não deixem de acompanhar aqui no canal. E para fazer essa aula de hoje, eu me baseei nas referências Microbiologia de Tortora, 12ª edição, e também na referência Virologia Humana, 3ª edição. Ambas elas estão aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram, é só acessar. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo, compartilhar com quem possa se interessar. E qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima aula.